Vamos lá, pessoal, para mais um episódio do Rooftop Podcast. Eu sou Guilherme Volk, sou sócio e diretor comercial da Imóvel Negócios, fundador do Movimento Corretor Alto Padrão e host do Rooftop Podcast. Aqui comigo está Felipe Soares, jogador de pádel, surfista, futuro astro do beach tênis e COO da Imóvel. Que apresentação, hein? Gostei. Isso aí, tamo junto. Bora para mais um. Vamos lá. E hoje vamos entrevistar Diogo Westphal Oliveira, co-CEO e cofundador do DWV, lutador de boxe, rato de academia, fumador de pendrive e futuro bilionário. Sempre bom ter amigos bilionários, né? Legal, bacana. Gostei mais da última parte ali da apresentação. Isso. Tem que lembrar também que é meu cliente, né? Que é um ponto importante. Bem lembrado. E aí, vamos lá começar esse episódio em clima de amizade aqui. Estamos com grandes amigos. Vamos bater esse papo super bacana. Felipe, conta aí pra nós qual que vai ser o tema do episódio de hoje. Bora. Diogão, o que a gente pensou? Quais são os desafios de crescimento das empresas de tecnologia no Brasil? A gente sabe hoje o papel que o DWV ocupa. E aí eu acho que a gente pode começar com uma pergunta aí que, explicando para a galera, vocês se consideram uma startup? Legal, Felipe. Primeiramente agradecer aí, né, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. O Guilherme, de certo, querendo vender mais um apartamento, tá me trazendo aí, fazendo toda esse merchan inicial. Lógico. Sim, isso é parte de uma estratégia. No final, você vai passar por uma catraca ali, tu vai preencher uma proposta e aí tu tá liberado para ir embora. Se não comprar um apartamento, vai comprar um produto nosso. A gente vai dar um jeito de Isso, vamos vender alguma coisa, a gente vende para ele, né? O golpe tá aí, né? Uma consultoria, sei lá. Isso aí. Alguma coisa a gente vende. Alguma coisa a gente vai vender. Os caras são fracos. Então, Felipe, olha só. Sobre essa questão aí das startups, né? A gente, quando começou lá na DWV, a gente nunca se viu como uma startup. Né? Porque a visão que o pessoal às vezes tem de startup é que é algo embrionário, é um teste. Né? Então, a gente já nunca nem se apresentou para os nossos clientes como sendo uma startup. A gente se apresentou, essa aqui é a nossa solução e tal, porque no Brasil já agora está rompendo um pouco isso, né? Mas quando a gente começou, tinha aquele pensamento do cara que trabalha com tecnologia, trabalha no quarto, morando com o pai, né? E ele sai de manhã para vender e à noite para fazer o negócio. E não é essa a realidade, né? Então, algumas empresas tentam copiar o modelo, por exemplo, americano, que é onde o cara vai lá, abre a startup dele, né? Dá tudo de graça, espera ter usuário, espera ter clientes, para um dia vir alguém e falar, pô, eu acho que isso aqui vale alguma coisa, vou pagar por isso, né? E vou embora. E esse é um grande erro que a gente vê aqui no Brasil, o pessoal ter essa cabeça. Eles não entendem que você tem um negócio, que você precisa rentabilizar ele, né? Que você precisa tracionar ele. Então, a gente não, apesar de nós sermos, né, ainda uma startup, mas a gente não se considera, a gente não se vê, né, como uma startup. E eu acho que isso é uma das coisas que fez muita diferença para a gente. Porque a gente já começou trabalhando como se a gente estivesse trabalhando numa indústria. Assim, né? A gente abriu aí um polo têxtil, sei lá o quê, cara, tem que trabalhar de manhã, tarde e noite, tem que fazer as coisas, não adianta ficar nesse deslumbre, vamos vender daqui um ano, a gente pega uma capitalização aí e tal, e a gente nunca pensou nisso. Vamos dizer assim, nunca pensou, né? Mas é diferente de você ter isso como alvo e pensar uma coisa, outra coisa você ter como alvo, então a gente sempre pensou assim, não, cara, a gente precisa crescer e tracionar o negócio, então a gente nunca se viu de fato como startup. Diogo, explica para nós o que é o aplicativo DWV. Para a galera que está nos ouvindo, às vezes não conhece, mas entender um pouquinho mais como é que funciona, não só o modelo de negócio, mas o modelo de produto e serviço que vocês oferecem hoje. Legal. Até falando ali que você falou, né, de bilionário, vocês viram que teve uma empresa aqui acho que Itá, né? Foi vendida por $1 bilhão, vocês viram? Não vi. Não vi? $1 bilhão. Não acho que não é tecnologia, mas foi vendido por $1 bilhão aí. Depois eu vejo, mando para vocês. Mas como é que é a pergunta mesmo? Volta aí. Fala um pouquinho para nós sobre o que é o DWV, modelo de negócio. Legal. E modelo de produto e serviço que vocês oferecem. Então, cara, assim, vou um pouco mais para trás no tempo, né? Então, assim, a DWV antes ela era uma agência de publicidade. A gente já trabalhava no ramo imobiliário. Então, a gente era uma multi-agência, né? Então, ali a gente fazia 3D, fazia site, catálogo para construtora, site para corretores e tal. Então, a gente já estava bem inserido no mercado, a gente já entendia como é que funcionavam as coisas dentro do mercado. E vídeo também de acompanhamento de obras, até a gente que criou na época aqui, né, o tal do acompanhamento de obras, a gente fazia ali a base acho que de 300, 400 vídeos por mês para construtora. Assim, era bastante em que ano isso, Diogão? Cara, foi uns 4 anos atrás aí que a gente iniciou de fato no aplicativo, estamos falando aí de acho que uns 7 anos, acho, mais ou menos atrás, por aí. 2015, 2016. Mais ou menos por aí.
E a gente sempre procurando, né, fazer algo novo. Então, o aplicativo hoje, né, até inclusive a gente começou para ir para essa parte de tecnologia e fazer aplicativos para as construtoras, né? Porque a gente via esse problema do corretor ter dificuldade de acessar material da construtora. E da mesma forma a consultora tinha dificuldade de colocar o material deles no mercado para os consultores. Então aquela zona do WhatsApp, né? Um mandando, achando que está sendo produtivo em somente enviar, né? Sendo que na verdade o corretor não vê, não recebe. Aí o corretor... O material que você se refere, só para avisar o público aqui, são material gráfico, né? Material fotográfico, né? Às vezes as perspectivas do empreendimento, principalmente tour a tabela virtual, tabela principalmente, né? Eu lembro da Imóvel há 8 anos atrás, aí, quando nós iniciamos, que nós tínhamos que entrar em contato com construtora por construtora para informar que nós estávamos no mercado, pegar autorização de venda e começávamos o processo a partir daí. Depois nós pedíamos a tabela, o gerente comercial ou alguém responsável da área comercial entrava em contato conosco, por e-mail, geralmente, porque na época o WhatsApp ele não era tão dinâmico quanto é hoje, ele não tinha capacidade de mandar as fotos compiladas, a gente não conseguia mandar vídeos, se eu não me engano, ainda não tinha possibilidade de mandar vídeos. Então não era tão comum a gente usar o WhatsApp. E até para compartilhamento das informações através do WhatsApp, para a própria construtora era ruim, porque não tinha as listas de transmissão. Então a gente entrava em contato com a construtora através de número fixo. A construtora ela encaminhava para nós o e-mail com a tabela, e tinha mês que vinha, tinha mês que não vinha, então nós tínhamos que ligar para todas as construtoras, todos os meses, para conseguir ter acesso a esse material. Material Isso. mais tabela, né? E na época até a gente já, ali em Itapema, né, a gente já havia criado ali um sistema que disparava, né, a tabela automaticamente, né, para os corretores, e também disparava aviso de venda. Então a gente informava, né, para os nossos clientes, como agência, né, que foi vendida uma unidade, e também já junto a atualização da tabela. Então, então depois a gente começou a fazer aplicativos, né, para as construtoras. Então, falei, vamos fazer um aplicativo aí para ti, que o corretor vai acessar teu material. Então a gente fez bastante. Era um tanto que um complemento do trabalho da agência. Então vocês como agência atendiam a construtora e fornecia esse serviço complementar de tecnologia para as construtoras. Exatamente. Então assim, de início ele era exatamente isso. Beleza, você é o construtor, então se você fizer material comigo, eu vou colocar o teu material no meu aplicativo. Só que o que acontece? Para a gente chegar até no DWV, antes disso a gente tinha ali vários aplicativos que a gente estava fazendo uma para cada consultora. Então cada consultora tinha um aplicativo, né, para ele estar trabalhando. E a gente viu que não estava dando certo. Porque, cara, imagina, hoje a gente tem 500 consultoras no aplicativo. Então você imagina você ter 500 aplicativos de consultora. Então é impossível, né, isso daí. Então, a gente já tinha mais ou menos uns 15 publicados e a gente viu que... Mas não dava certo pela dificuldade na gestão de todos esses aplicativos, de vocês gerirem todos esses aplicativos? Não dava certo porque o corretor não acessava tudo. E mesmo assim ainda tinha muitas consultoras que não tinham aplicativo. Sim. Né? Então, a gente falou, cara, vamos fazer um marketplace, vamos colocar todos esses nossos clientes ali. E o cara que vem contratar os serviços da agência, a gente dá como um plus para ele colocar, né, os materiais no aplicativo. E tem uma outra situação também, né, cara, que é a maneira de você tracionar o negócio. Então, é uma mudança de cultura. Né? Então, as consultoras na época não tinham a cultura de, vou atualizar meus materiais aqui, porque não existia atualização em tempo real. Não existia. Então, o cara mandava um PDF, sabe-se lá quando que aquilo ali estava certo ou não. Mesmo assim, eu estava com a tabela, eu tinha que pedir de novo para ter certeza que ele estava vendo. Se um prédio demora 4 anos para ficar pronto, ele fazia um PDF lá no início, nunca mais atualizava nada e esperava que vendesse, talvez no decorrer da obra, e se não vendesse, bom, era a responsabilidade do corretor ir lá, se informar, buscar a tabela, fazer imagens atualizadas, enfim. Exatamente. E aí, cara, tem um ponto bem importante nessa questão que a gente viu que a gente mudou, né? Então, a primeira coisa que a gente mudou a cultura das construtoras, né? Então, hoje o pessoal realmente começa a atualizar em tempo real, porque sabe que a gente tem hoje mais de 1.600.000 acessos no aplicativo. Então, é muita gente vendo. Então, eles atualizam porque eles sabem que as pessoas trabalham com aquilo. E na época, eu lembro muito bem assim, de conversar com os corretores e eles tinham apenas ali 3 ou 4 construtoras para trabalhar. Por quê? Ele tinha acesso ao mercado todo, mas ele trabalhava com 3, 4. Porque eram essas 3, 4 que assim, chegou um cliente para mim aqui, eu ligo para ti agora e tu já me fala o que tem a venda. Porque construtora que ele não tinha muito relacionamento, às vezes o cara ligava, não atendia, não sabia quem que era. Então ele reduzia muito o leque de venda deles. Porque ele trabalhava só com isso aqui porque era o que ele conseguia absorver como relacionamento. E quando a gente implementou de fato, né, o aplicativo ali em Itapema, aí, cara, não tem mais isso. O corretor não se preocupa mais em tem que ficar
estreitando o laço, fazendo lobby com coisa pro cara simplesmente me atender na hora que eu preciso. Para eu ter informação. Para eu ter informação, que é uma coisa básica, né? Você vai nos Estados Unidos, o sistema dos caras lá é assim. Então, você trabalha lá, você é corretor lá, você já tem acesso a todo o leque, né, de oportunidades à venda, e o corretor, olha só quanto que isso muda a dinâmica do mercado. Porque como a informação está mais disponível, você passa a trabalhar muito mais a tua parte de capacidade, né, como profissional, se dedica mais aos clientes, porque antes você passava metade do dia captando imóvel e buscando informação de construtora. É totalmente improdutivo, né? Totalmente produtivo. Exatamente. Então, assim, agora não, a gente trouxe o estoque da cidade, os produtos na mão do corretor, inclusive com ferramentas extras, né? A gente vai aprimorando cada vez mais. É importante também salientar sobre essa evolução do mercado e da relação das construtoras com os corretores. Ainda em alguns mercados funciona dessa maneira, mas antigamente, era somente dessa maneira. Como é que funcionava? A construtora, ela tinha houses, ainda muitas construtoras trabalham com as houses, mas ela dava exclusividade de venda para essa house ou ela dava exclusividade de venda para uma ou duas ou algumas imobiliárias que ela tinha parceria. Então, somente essas imobiliárias elas poderiam comercializar os produtos dessas construtoras. E com o tempo, em muitas cidades, como aqui em Balneário Camboriú, em Itapema, em Itajaí, na nossa região aqui do litoral norte catarinense, e já em outras regiões do país, a gente tem visto que o mercado ele está aberto, ou seja, a construtora permite que qualquer corretor, claro, devidamente credenciado, no órgão responsável pela conferência, né, no Conselho de Corretor de Imóveis, mas qualquer corretor pode vender o produto da construtora. Né? Então é uma mudança já do próprio cenário do mercado imobiliário. Antes era uma construtora que vendia através de uma imobiliária ou através de uma house, ou seja, um time próprio. E agora não, agora é open source. Né? Mas tu sabe que isso daí até é uma anomalia, né? Porque essa deficiência de informação, né, que era gerada aí, acabou criando esse tipo de situação. Então, da construtora gerar house ou ter, por exemplo, uma imobiliária exclusiva. Sem dúvida, não tinha solução. Não tinha. Então... Aí ela tinha que buscar a solução dentro de casa. Exatamente. E aí acabava piorando ainda mais o quadro, porque eu, como consultor, além de eu ter que preocupar com a construtora, eu tenho que preocupar com os parceiros, né? E aí você fica cobrando o parceiro, né? Aquela coisa toda. Sim, você acaba dependendo daquele time para vender o teu produto. E outra coisa, o cara que tem uma imobiliária, a construtora vai te dar exclusividade. Mas a imobiliária não vai trabalhar exclusivamente para ti. Vai acabar trabalhando com outras construtoras. Entendeu? Também. E aí gerou uma outra anomalia, que ele foi pegar, daí, uma vez de trabalhar com imobiliária, ele trouxe uma house para dentro da construtora, que vai ser fidelizada para ele. Então, ou seja, uma concorrência. Exatamente. Então, daí que acontecia? Daí os outros corretores do mercado já também não trabalhavam. Então, ciumeira. Aí já tudo impedia a venda, tudo dificultava a venda. Isso, então é assim, é um tombo atrás do outro, por causa de um problema que o pessoal não estava detectando, que era o simples fato seguinte, cara, tá aqui meus produtos, trabalhem. Clareza, velocidade. Velocidade. Acesso à informação. Exatamente. Diogo, daí você sai então de uma agência de publicidade através da identificação de dores e necessidades que vocês tiveram do público de vocês, que no momento até então o cliente era somente a construtora, pelo que eu entendi, ou trabalhava com imobiliárias também? Não, trabalhava com imobiliária também. Mas a princípio os aplicativos eram somente para construtoras. Sim. E aí vocês vão se deixando de lado a agência de publicidade. Como é que foi essa virada de chave? De sair de uma agência de publicidade e se transformar numa empresa de tecnologia e... A transição, eu entendo que ela foi por um entendimento de necessidade. Mas como é que foi a virada de chave no momento que você aperta o botão e dá um turn off? Assim, tipo, cara, chega, agora eu não vou mais tocar na mão de fazer site, eu não vou mais tocar na mão de trabalhar como agência e vou trabalhar somente como empresa de tecnologia. Cara, assim, o primeiro que assim, o cara trabalhar com agência tem que ter muito saco, né, cara? Puta, né? É foda. Porque pode falar palavrão aqui? Pode, tranquilo. Então foda-se. E, cara, assim, eu já não... Na época, agora eu tô com 41, né? Na época acho que tava ali com... eu sou muito ruim de conta de tempo, assim, mas sei lá, 38, assim. Mas tu tem 41 com cara de 36 e eu tenho 32 com cara de 41. Estamos lascados aqui, rapaz. Tô com 37, cara de 37. Tudo certo. Tem uns cabelos brancos. Mas é só isso que me leva aos 37, senão era 27. Isso, eles te entregam, cabelo branco. É só jogar um Viena Hair aí. Cara, e assim, ó, eu não aguentava mais ter que apresentar logo pros caras, estudar o logo e apresentar e falar, cara, essa aqui é a tua marca e tal. Daí os caras, mas eu não gostei, deixa maior, deixa menor, né, não sei o que e tal. Faz site, tem que defender o projeto do site. Não é nada científico, né?
Agência não é nada científica, é completamente qualitativo. Fica completamente na escolha do dono do que ele gosta e do que ele não gosta. O que pra mim é um desespero pra trabalhar, né? Pra tu entregar serviço. Não, totalmente, cara. Porque tu depende muito da visão do cara. Mas assim, a gente conseguiu desenvolver muito bem uma forma disso dar certo. Né? Então a gente fazia uma leitura muito mais do cliente do que até do negócio do cara. Porque você tinha que convencer, na verdade, ele do negócio ali. Então, assim... a gente já estava meio de saco cheio. Eu não me via assim, com 50 anos tendo que fazer aquilo. Então, assim, realmente não me via. E aí foi quando a gente começou a fazer esse trabalho de acompanhamento de obras. A gente praticamente criou ali uma metodologia, assim, né? O Dagoberto ali, né, que é o meu sócio, também o João, eles criaram ali uma formatação muito inteligente de como se fazer as coisas. Essa sociedade, ela se formou desde o início? Ela já estava lá na agência? Cara, foi assim, voltando um pouco mais para trás no flashback. Eu abri a agência há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, que era uma urgência, né? Uhum. Eu que fazia tudo ali, redação, design, tudo. E aí depois disso, alguns clientes começaram a pedir coisas, por exemplo, como site, e-mail marketing, essas coisas e tal. E aí foi quando eu conheci o João, que foi meu primeiro sócio, né, que entrou como um parceiro na época. Eu falei, João, entra aí e tal, quer entrar de site, eu vendo para ti, eu fico com 20%, toma 80% aqui, vai ter as mensalidadezinhas, pai, começou aí. E aí depois disso, cara, eu conheci o Dagoberto porque eu já admirava muito o trabalho dele. Assim, fora de brincadeira, tá? Ele para mim é o melhor design web que existe no Brasil, cara. Assim, o cara é realmente fantástico, você pode ver até pela forma como o aplicativo se apresenta, a navegação, nossos materiais, tudo, cara, assim, é um gênio na parte de design. E o João, um gênio na tecnologia, tem uma visão muito à frente, assim, de como as coisas vão estar. Então, isso é muito importante, né? Trabalhar com tecnologia é você saltar de paraquedas. Você tem que ver aonde você vai cair. Então, o importante é isso daí, tipo, tô lá em cima, mas na queda eu tenho que controlar as coisas para eu cair aonde exatamente eu preciso. E daí, a gente criou esse sistema aí de acompanhamento de obra, cara, e estava sendo um sucesso, uma equipe enxuta, bem legal, a gente estava pensando até em franquear isso aí, criar uma franquia disso para, né, levar para outros lugares, com software, tudo. E aí, virada de chave foi assim, que daí a gente contratou um ser humaninho lá, né, que era o nosso filmmaker, a gente já tinha passado, acho que uns 2, 3 caras, né, porque no começo era eu que filmava, o Dago também, cansamos de bater drone em prédio, tudo, muita merda a gente fez de drone já. E aí a gente contratou um ser humaninho para ser o nosso filmmaker. Esse cara acho que foi o segundo, acho que é o terceiro que a gente contratou. E aí para redução de custo, né, para o produto ser rentável, né, ser bom e ágil também, a gente comprou uma moto para dar pro cara. Aí pensa merda, né? Deu ali um tempo, o cara se matou de moto, cara. Fez, tipo assim, mas foi assim uma batida. Certo. Não, foi uma batida bem de cabaço, assim, sabe? Foi querer acelerar num lugar ali que, cara, ele se matou sozinho. E aí a gente viu, quebrou a perna, tudo, foi no hospital. Daí falei, cara, até o Dago, né, que falou assim, cara, não dá, velho. Assim, imagina se a gente faz franquia disso e em todos os lugares começa a nego se matar de moto aí. Sim. E daí a gente já tava com o aplicativo publicado, né? O aplicativo, então, na verdade, ele é a junção de tudo que a gente fazia, né? Tem acompanhamento de obra, tem a tabela, né, atualizada, então eram coisas que estavam separadas e a gente trouxe para o aplicativo só. E daí, cara, na época a gente praticamente não cobrava por ele, né? Então, e aí a gente falou assim, cara... E como é que monetizava nessa época? A gente cobrava na época, acho que era 100 pila de mensalidade, tipo assim, era só mais para ser uma taxinha, assim. Uhum. Isso do teu cliente que contratava o serviço de agência. Exatamente. O cara ele ainda era complementar. Exato, totalmente complementar. Vocês viviam da receita da agência ainda. Isso, porque a atenção sempre foi, cara, não existe uma agência que tem... Porque a gente já era especializado no mercado imobiliário, então, vamos ter um aplicativo ainda. Então o cara vem aqui, faz os materiais e ainda vai ter distribuição desses materiais, porque a nossa ideia era essa. E aí a gente viu, cara, a partir de hoje a WV, ela é o aplicativo. Ponto. E... Teve essa decisão. Sim. Vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. É o seguinte, galera, naquele nosso serviço complementar que a gente cobra R$100, agora vai ser o core da empresa. Exatamente. E o resto vamos abortar? Como é que foi? Não, foi totalmente, porque daí a gente começou, né? Cara, no outro dia, assim, cara, aí que eu falo o seguinte, que é uma questão de foco, né? As pessoas, às vezes, não são firmes na decisão. Quando a gente falou, cara, vamos seguir, vamos. Cara, parece que foi coisa do capeta, assim, na semana começou a vir, cara, eu quero fazer uma logo. Na época, assim, a gente já tava cobrando 10 mil para fazer uma logo, né, que já era bastante na época.
Cara, veio uns 2, 3 na semana, assim. Pô, eu queria fazer uma logo e tal. Deu, meu Deus. Testando, provação, né? Cara, eu como comercial, eu fazia assim, cara. Tipo assim... O comercial sempre quer vender, Nossa, né? cara, essa grana e tal, né? E falei, não, a gente tem que ter foco, né? Até eu falei com um amigo meu aí, que eu vou te apresentar o Marcão, gente fina pra caramba. E daí ele perguntou pra mim assim, cara, mas vocês vão parar com tudo assim, vão trabalhar só com o aplicativo? E se não der certo? Eu falei, cara, não dar certo. Vai ter que dar certo, a gente vai fazer dar certo. Então não tem essa de não dar. E foi esse o momento que a gente pivotou a empresa, né? E na linha do tempo, que ano era isso? Aí é uns 4 anos atrás, assim. Mas é que 2018. porque o aplicativo ele fez a semana passada 4 anos. Uhum. Só que assim, quando a gente pivotou para trabalhar com o aplicativo, então a gente passou praticamente um ano inteiro, cara, assim, só em um trabalho mesmo assim de entender e consolidar e saber como vender aquilo, saber como trabalhar aquilo. Porque era um modelo de negócio. Porque era uma coisa totalmente nova, né? A gente nunca tinha... Isso é uma outra coisa também muito bacana, assim, que a gente sempre teve, de não ficar, eu falo bulichando, né? Ficar, vou olhar o que tem lá, o que tem aqui, porque aí você suja a tua cabeça com coisas que às vezes tu acha legal, mas... Não faz sentido pro teu negócio. Você acha animal, mas, pô, se traz pra cá, não fechou. Bulichando, cara. Da onde tu trouxe essa expressão? Isso daí é o Michael da MyBelly que fala, lá de Itapema lá. Bulichando é ficar mexendo, né? Bulichando. Entendi, tá. E daí, isso é uma coisa legal, porque a gente nunca foi esse tipo de coisa. A gente sempre procura entender o que está acontecendo aqui, próximo da gente. O que está acontecendo próximo. Daí não ficar buscando tanta coisa Foi fora. mais olhar para a dor, olhar para o que está acontecendo, do que necessariamente olhar para o resto do mercado, o que estão fazendo. Exatamente isso daí. A gente viu que tinha essa dificuldade, né, do pessoal trabalhar, acessar material e tal. E foi aí que a gente seguiu em frente e, graças a Deus, aí deu certo. E aí, vamos já conectar lá com o tema. Passado esse primeiro ano aí, quais foram os desafios que vocês encaravam lá no início, Diogo? Cara, foram vários, cara. É que assim, temos aqui o Jogue no Hard, né, cara? Então tu sabe que a cada fase o chefão fica mais difícil, né? Uhum. Então... Só piora. Só piora. Então, mas foram vários, cara. Assim, de início, quando a gente começou a trabalhar em Itapema, distribuir o material pro pessoal ali, teve várias imobiliárias, assim, tipo, grande mesmo, que o pessoal veio e falou assim, esses caras aí vão tirar todos os corretores da imobiliária, porque agora os corretores vão ter acesso ao material. Não vão precisar mais da imobiliária, vão trabalhar sozinho. Cara, e ali a gente era um nenê ainda, tava com a moleira aberta. Tipo, o cara já queria botar o dedo lá em cima lá e tal. A gente já ia nascer morto ali, né? Então, todo esse trabalho político, né, cultural e tal. E aí que eu comecei a entender o que é ser comercial, cara. Porque eu nunca fui comercial, assim, nunca me imaginei como sendo um comercial, nunca me imaginei vendendo. E eu comecei a entender o que é esse universo, né? Que para mim a venda ele é uma engrenagem só, né? Eu sempre gosto de ver a coisa no aspecto como mercado, né? E a venda ela é um ponto só dessa questão, né? Então aí você tem a parte de lobby, os influentes, concorrente direto, indireto, né? Por exemplo, um concorrente indireto nosso na época era o WhatsApp. Como é que eu faço para mudar a cultura das pessoas de parar de pedir coisa, porque também teve isso daí ainda, mesmo depois de vencer essa questão ali com os corretores, o pessoal ainda tinha a cultura de pedir coisa no WhatsApp para a consultora. A consultora via, eu vou fazer um investimento para contratar um serviço de um aplicativo que vai fornecer os materiais e as tabelas, mas mesmo assim eu ainda tenho que disponibilizar de 1, 2, 3 ou mais funcionários para ficar atendendo os corretores que estão pedindo coisas que simplesmente estão no aplicativo. Exatamente. Então, esses foram só alguns desafios iniciais nossos aí, né? E a gente nunca imaginou assim de crescer tanto. Na verdade, assim, na época daí, depois que a gente mudou na empresa toda, ficou ali só eu, o Dago, o João. Eu ia te perguntar quantas pessoas vocês eram nessa mudança e vocês tiveram que mandar a gente embora, não tiveram? Sim. Assim, na verdade, foram acordos, né? Porque, por exemplo, parte de vídeos ali, né? A gente fez o acordo quase que de pai para filho, assim, né? Porque a gente já tinha tudo, contratos fechados, tinha rentabilidade e tal. A gente pegou para os funcionários e falou assim, toma, tá aqui, toca, você vai pagar para a gente tanto por mês, que era, acho que dava 1/4 do faturamento, mais ou menos. Paga durante o ano, sem juro, correção nenhuma, tá. Aqui para vocês. Assume. E aí que o filho é teu. Isso. E aí o restante, assim, quando a gente pivotou, né? Então tinha parte de design, redação, mídia social e tal. E a gente viu que algumas pessoas não se encaixaram, as próprias pessoas mesmo começaram a sair, porque, cara, era uma coisa muito nova, trabalhar, a empresa é um aplicativo,
e agora? Né? Então as pessoas viram que elas mesmas acabavam se encaixando e acabavam saindo. E além de vocês três, quem que continuou na empresa quando teve essa virada? A Renata. Uma pessoa só? Isso, uma pessoa que está com a gente até hoje lá com o nosso financeiro. Vocês saíram de quantas pessoas, aí se tornaram 4 e depois foram para quantas pessoas hoje? Cara, na época a gente estava, acho que no máximo 10 pessoas ali. Hoje a gente está... Cara, toda hora tem gente entrando e saindo, mas hoje tem a base de uns 40 pessoas mais ou menos trabalhando. E vocês tiveram aporte de investimento externo? Teve investidor, teve pai, mãe? Como é que foi aí? Até porque vocês saíram de um modelo de negócio, passaram um ano no estudo do modelo. Isso. E depois vocês começaram um outro negócio, né? Totalmente que foi diferente. O aplicativo que até hoje está aí. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse sistema aí. E como é que foi o aporte financeiro disso? Cara, foi assim, como a gente tinha excelentes pessoas, né, em casa, então, por exemplo, o João, ele é um baita desenvolvedor, o Dago é um baita de um designer, né, e eu sou um baita demitido. Então, aí a gente tinha o tripé necessário para crescer. Então, a gente acreditava no projeto desde o início, a gente sempre acreditou no projeto, a gente viu que aquilo ali era interessante. Então foi questão de desenvolver, né, e sair para o mercado e vender. Então assim, a gente foi crescendo aos poucos, né, foi tracionando, fechando cliente por cliente, né, e cara, eu andei várias vezes aquela Itapema a pé, entrando em imobiliário para imobiliário, apresentando o aplicativo, mostrando para os caras e tal, consultor, então era um jogo dos dois lados, né, enquanto eu precisava vender para uma consultora para ter produto, eu também precisava mostrar para o corretor, porque se o corretor olhasse e não tivesse produto, ele também não acessaria. E se o consultor visse que não tinha adesão, também não contrataria. Então era sempre... Trabalhava para esses dois clientes. E nesse modelo de negócio, como vocês monetizavam? Vendendo apenas para o construtor o serviço de fornecer tabela e material para os corretores? Isso, a gente cobrava na época até diferente a forma que a gente cobrava do pessoal, né? Então a gente tinha relativamente poucos clientes, mas que pagavam bem, né? Então a gente daí não tinha muito suporte e tal, tranquilo, né? Então a gente com uma estrutura enxuta dá conta. Só que daí a gente viu o seguinte, cara, teve uma época que a gente falou assim, cara, a gente começou a ver, né, que algumas pessoas estavam tentando já imitar a gente ali e querer daí dar de graça, aquela coisa do maluco querer imitar o mercado americano, né? Vou fazer uma coisa igual e vou dar de graça, vou ganhar um monte de usuário e tal. Cara, esse cara ele nunca vai conseguir cobrar depois R$1 do cliente, se ele der para ele. Porque daí R$1 que ele cobrar já é 100% de aumento, né? Então ele nunca vai dar certo desse jeito. E a gente viu o seguinte, cara, não adianta, né? Se você não cresce, você morre, não tem meio termo. Daí a gente pivotou várias coisas na empresa, reformulou o modelo de negócio, preço. Cara, agora a gente tem que crescer, tem que expandir, porque se não crescer, a gente fica para trás, vem outro e pau. Então a gente precisa realmente crescer. E foi aí que depois do primeiro ano que a gente desenvolveu bastante. O que mudou nas tuas ações como comercial quando tu vendia um produto que tinha um ticket que era mais alto, menos construtoras, e aí simplesmente vocês mexeram no modelo e isso deve ter facilitado muito ali as tuas ações no comercial. Como é que mudou? Cara, bem legal a pergunta, assim, porque, como eu falei, eu nunca me vi como vendedor, né? Porque eu já tive referências ruins na parte da venda, né? Então, assim, eu vi uma família assim que meu pai... Ele era vendedor, mas meu pai parecia um faraó, cara. Ele não podia ver uma pirâmide que estava entrando. Então, Telex Free... eu nunca tinha ouvido essa. Mas muito boa. Era Telex Free, era todas essas coisas aí, cara. Então, assim, eu vi meu pai penando muito, assim, a gente passava muita dificuldade. Então, uma coisa que eu nunca imaginei era ser vendedor. Né? Meus avós falavam, não, você tem que fazer um concurso, né? Ter estabilidade e tal. E eu cresci nessa. Só que ao mesmo tempo, assim, eu sempre fui um cara de relacionamento. Era bem relacionado, assim, com as pessoas. Não por interesse, simplesmente porque eu gosto de conversar com as pessoas e aí vai. E aí todo mundo, cara, você é bom comercial, você é bom vendedor. Cara, mas eu nunca fui de vender, assim. E aí o que acontece? Como eu vim da parte da agência, então eu tive que aprender design. Eu tive que estudar um pouco de design, tive que estudar brand, tive que estudar marketing, né? Depois, quando o João entrou para trabalhar junto ali, cara, eu fui fazer até um curso de programação, aprender a programar. E não aprendi merda nenhuma.
mas eu vi o quanto que é difícil fazer aquilo. Então aquilo me deu base para entender o quanto que é difícil. Para valorizar. Exatamente. E até para conseguir conversar com ele, né? Porque você conversar sobre algo que você não entende nada, fica difícil. Não, mas até hoje não é Até difícil. hoje não, é até hoje não acompanha. Não, é muito longe para minha cabeça. Mas eu entendo a dificuldade que é fazer aquilo. Né? Porque vender tecnologia, uma das coisas é isso aí. Porque o cara simplesmente olha, que legal aqui o aplicativo. Ele acha que, cara, foi feito assim, tipo, né? Aperta o botão no Photoshop ali, fazer o aplicativo. Tá. E aí o aplicativo está pronto. E não é. Então, assim, a minha base de venda, quando migrou para o aplicativo, ela foi muito legal. Por quê? Porque se eu fosse um vendedor tradicional, eu não teria conseguido. Porque eu tinha que explicar para ele questão de branding, porque tem a questão... Estar hoje no aplicativo é uma questão de branding também, né? Então, market share, né? Mind share também. A própria questão de, por exemplo, às vezes eu estava falando com o construtor e antes de falar com ele, eu já dava uma sondada de como é que ele estava no mercado e tal. Então, às vezes, eu nunca chegava falando já do aplicativo. Eu já falava de como que ele estava, o posicionamento dele e tal, né? Dando umas dicas, meio que uma consultoria ali, que era uma coisa que a gente fazia um pouco na época também. E aí, depois eu introduzia a questão do aplicativo no meio da conversa. Falava, olha, cara, a gente tem esse projeto aqui e tal, assim. Então, isso me ajudou bastante, porque se eu fosse tipo vendedor tradicional, não daria certo. Então, foi essa base da agência que me trouxe. Né? Parte de redação, inclusive, que o Guilherme não acredita que eu faço boas redações. Não, cara, a gente fala tanta bobagem, né? O Diogo realmente é meu amigo, meu cliente e tal. E a gente já tem uma longa parceria aí dentro do Corretor Alto Padrão, desde o primeiro evento que o Corretor Alto Padrão fez, a WV foi nosso parceiro e tal. Então a gente já tem uma certa intimidade, fala bobagem e tudo mais, né, cara? Eu só vejo ele falando bobagem. E aí, cara, esses dias eu não sei o que a gente tava falando, eu não lembro nem qual era o contexto. Eu lembro. Qual que era o contexto? Foi quando te convidei lá para aquela live que a gente ia fazer. Tá. Aí, cara, eu fiz o script animal. O cara fez um script animal, cara. Quando ele me mandou aquele script, eu perguntei assim, nossa, que massa, quem que fez? Duvidou? Eu duvidei. Não pode ser o Diogo que eu conheço, pontuação, né, cara? crase, tudo certinho. Tudo certinho, cara. Português perfeito, o script bem feito. Eu disse, nossa, cara, que coisa bem feita. Me passa o contato aí do teu redator, né? Ele só escreveu assim, ó, não fui tu que fez. Bom de cópia. O homem é bom de cópia. Ô Diogo, e como é que tá a estrutura do comercial hoje, cara? Quais são os canais que vocês têm de aquisição de clientes? Sei de um evento que vocês fizeram recentemente, o Guilherme participou, lá em Gramado. Quero entender se isso é um canal de aquisição, se isso é para abertura para um novo canal, se vocês estão fazendo isso para explorar mais a praça. Me fala um pouco aí sobre os canais. Legal. Cara, hoje a gente tem executivos, né, por estado. Tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Nordeste também. A gente está com planos aí de aumentar bastante, né? A gente quer dobrar agora o nosso tamanho para o ano que vem. E assim, eu vejo o mercado como se fosse um aquário, né? Então, e esse aquário ali, ele tem vários tipos de peixes dentro dele. Então, eu até costumo dizer o seguinte, que eu prefiro ser um tubarão num aquário do que ser um peixe pequeno no oceano. Porque, então eu gosto de trabalhar muito concentrado, com muita força e concentrado em pequenas regiões para ser forte o suficiente ali para poder migrar para outros. Então, prefiro ser muito mais forte em poucas regiões primeiro do que querer fazer tudo ao mesmo tempo, mas você não tem, né, você não é muito forte naquilo. E uma coisa que eu gosto bastante é ler e ver também sobre estratégias militares. Eu gosto bastante porque quando a gente fala de negócios, né? Então, o que está em risco de vida é o teu negócio. Se você não comandar e não fizer as coisas certas, morreu. Então, eu gosto de ver muito isso daí. E, por exemplo, uma das estratégias que eu uso bastante, né, que é a Blitzkrieg, né, que foi usada pelo exército alemão no início, que foi uma inovação na época. Né? O que era a Blitzkrieg? Quando eles invadiram a França, eles criaram uma metodologia de comunicação entre todos na tropa, coisa que não existia antes, porque cada um antes, né, era de um jeito. Antes, cada general cuidava de um setor, né? Então, por exemplo, tinha aqui os blindados daqui, os blindados aqui, então cada um tinha um comandante, né, um general, outro para a Força Aérea, outro para a Infantaria. E a Alemanha ela inovou nisso, que era um comandante para todo mundo, era uma mente só comandando, tinha uma visão do todo e jogava comunicação direto para todo mundo. E eles vinham com a força toda de uma vez só. Então, os caras vinham com os blindados, né? Vinham com
com a infantaria e vinham com a parte aérea também. Então os caras vinham assim, quando a França viu, já estava embolada já. Não deu tempo nem dos caras se organizar para entender o que estava acontecendo. Um ataque único e coordenado. Exatamente, uma mente só e com força. Então, assim, eu procuro trabalhar muito nessa metodologia, né? Então, assim, a canal de aquisição de clientes para nós, ela sempre vai ser através do executivo, né? Que é a parte de field sales mesmo, assim, né? Porque isso exige muito, né? De você, da pessoa, ter essa aproximação, né, com o cliente. Mas junto com isso, a gente tem as nossas outras forças combinadas, né? Então, eu lembro, por exemplo, que a gente foi para Curitiba lá, era de dia visitando o cliente, aí entrando em contato lá com o nosso marketing para fazer material, já para divulgar, bombardear a cidade ali. Daí eu e o Danilo, né, que é o nosso executivo lá, era na noite, tipo assim, a gente parava de trabalhar às 7 horas, começava às 8 horas, a gente começava a caçar live. Por exemplo, de influenciadores da cidade, de consultores e tal, que era uma época meio que da pandemia, então, cara, era live e ia dar com o rodo, assim, né? E a gente entrava lá e começava a falar do aplicativo, galera e tal, DWV e tal, tal. Então, assim, a gente utilizava tudo que tinha para adquirir clientes. Então, essa sempre foi a nossa forma. Então, assim, cada uma delas tem a sua importância, né? Mas para a gente ainda a parte de field sales hoje ainda é um pilar nosso. Mas tem investimento em ads para prospecção de clientes, por praça, não? Cara, não. Assim, a gente faz esse trabalho, mas a gente viu que o nosso cliente ele não está aí. Uhum. Ele não está aí. O nosso cliente ele está recolhido. Tipo assim, ele não é o cara. Até porque o que a gente faz, se eu não mostrar para ele, ele não vai entender. Ele não sabe. E a tua persona talvez seja um perfil de público que, por exemplo, o cliente efetivo do DWV, até onde eu entendi, é a construtora. Isso. Às vezes o construtor não necessariamente ele vai estar ali no Instagram para ser atingido por uma campanha de Instagram, por exemplo. E assim, mesmo que ele seja atingido, ele não vai entender nada do que está. Tipo assim, vai ver um aplicativo ali e tal, sei lá o que é isso, não vai entender. Mas olha a dicotomia, né? Nós estamos falando de uma empresa de tecnologia, uhum, que tem como seu principal canal de prospecção de clientes o físico, né? O one-on-one. Isso, cara, assim, ó, eu vejo que, cara, não sei se o pessoal um pouco mal acostumado e tal, mas eu acho que todo mundo foi... Uma outra coisa que eu sempre falo, né, cara, é que negócios inovadores precisam de formas inovadoras de se vender. E hoje o que tem é um pacote muito fechadinho, né? Inside Sales, SDR, tal. Não estou falando que é errado. Mas assim, quando o cara abre o negócio, a primeira coisa que ele faz isso. Vou fazer um Inside Sales, vou fazer tráfego pago, tal. É a mesma coisa que todo mundo está fazendo. É tudo igual. E eu comecei a perceber o seguinte, cara. Assim, ó, qual que é o nosso ativo mais importante? Pergunto para vocês. Tempo? Exatamente, é o tempo. A única coisa que a gente não compra, o que passou, tu não restaura, é o tempo, cara. E tempo é igual à vida, porque a gente tem um limite de tempo. Então, o tempo é igual à vida. No momento que eu paro para conversar com alguém e fico um tempo falando com ela, eu estou doando a minha vida para você. Então, as pessoas não entendem isso de uma forma lógica, mas elas compreendem quando eu gasto ou invisto a minha vida em você, o meu tempo em você, eu passo a ter uma relevância na vida dela. Então, essa parte de field sales, ela ajudou muito nisso. Porque ao longo desse tempo a gente construiu laços fortes com vários clientes, várias pessoas. Então, o Guilherme até é um exemplo disso, né? Como hoje é um amigo nosso também. Então, a gente construiu isso daí pela doação de tempo que a gente deu. Então, isso não existe marketing digital que supra, cara. Isso aí não existe, entendeu? O marketing digital a gente vê assim como algo auxiliador disso daí, dessa parte financeira, de relacionamento. E pensando também em relação ao que tu comentou, que vocês trabalham de maneira forte em cima da praça, também fica mais fácil mapear quais são as construtoras ali para que teus executivos atuem com essa estratégia comercial, né? É diferente se tu vai abrir novas praças e que aí o Ads ele pode te ajudar a tu prospectar esses interessados que para ti ainda não estão mapeados, para que aí o teu executivo vá lá e atue. Como vocês estão trabalhando concentrado em praças, imagino que esse seja o trabalho do executivo, né? Ele faz um mapeamento e vai para as reuniões, marca as reuniões para tentar apresentar o modelo de negócio. Isso aí. É porque assim, o nosso cliente, cara, ele, né, hoje fala-se muito do lead, né, e tal.
Então, assim, o nosso cliente, cara, ele é um cara que está ali. Então, por exemplo, na cidade de Balneário tem quantas consultoras? Tá ali. Você só pesquisar, o cara vê, é fácil. Você faz amizade com o corretor, ele te manda já todos os contatos ali. Então, isso daí é relativamente fácil, entre aspas, né? A parte do processo de convencimento e tal, porque é sempre complicado. Quando a gente entra no mercado, a primeira pergunta dos clientes é: quantos corretores tem usando aqui? Então, eles acham animal, porra, tesão e tal, show de bola. Mas quero saber da audiência. Tipo, quantos corretores tem aqui? Então, para isso, a gente também criou uma metodologia para superar essa objeção. Por isso que o começo é tão difícil, né? Porque vem aquela história do ovo e da galinha. Onde é que eu começo? Sim. Porque se você começa com os corretores, eles não vão usar porque não tem construtoras. Isso. E depois, se você começa com as construtoras, eles não vão ter interesse de pagar porque não tem usuários, não tem corretores, né? Que é as duas pontas de vocês aí. Hoje vocês não atuam de forma alguma com o cliente final. Vocês não tocam no cliente final. Não. Com o comprador do imóvel, o vendedor do imóvel, vocês só vão atuar com a construtora, como vendedor, no caso, e o corretor como o consumidor ali do aplicativo. E só monetiza para a construtora ou monetiza para o corretor? Corretor também. De que forma? Hoje os corretores, eles podem inserir os imóveis deles como parceria. Né? Eles colocam lá numa categoria que a gente tem no aplicativo, que é de exclusivos. Então, você como corretor, você tem uma pauta de imóveis seus e você quer compartilhar, né, para a rede, para que as pessoas acessem, né, e você faça aí parcerias. Então, hoje tem essa disponibilidade. Além também, a gente tem hoje uma integração, né? Então, a gente tem uma integração do nosso sistema com o CRM das imobiliárias. E o que facilita isso? Facilita a parte de cadastro, porque com um clique só você joga o imóvel lá para o teu site, não precisa cadastrar descritivo nem imagens, né? Vai automaticamente para lá. E o preço também. Ao ponto que a construtora, alterando o preço no aplicativo, já vai alterar também lá no teu site. Então, você precisa fazer essa gestão também. E se tirar o imóvel da venda, também já sai do teu site. Essa integração é uma via de mão dupla? Eu consigo atualizar alguma coisa no meu site que vá para vocês? Exemplo, do exclusivos. Se eu atualizo aqui minha pauta, eu consigo mandar informação para vocês? Não. Até porque o exclusivo ele não vai para integração. A única coisa que vai para integração são os imóveis das construtoras. Né? Então, daí tem os novos e tem os terceiros também. Legal. Como é que está a estrutura, voltando ali para a estrutura da empresa, Diogo? A gente sabe da tua atuação no comercial, mas como é que está hoje dividida a estrutura da empresa? Sócios, líderes, quem são eles, quantos são, quantos colaboradores estão todos, já sei que são 40, mas como que eles estão divididos, quantos executivos são, presencial, remoto, como é que é essa estrutura organizacional? Cara, assim, ó, tem muita coisa que a gente foi aprendendo, né, com o tempo aí. Para chegar na resposta da tua pergunta. A gente sempre trabalhou no low profile, não aparecendo muito. Como diz o mineiro, comendo pelas beiradas. Né? E aí, cara, a gente começou a tentar utilizar coisas, né, que o pessoal usa, que é legal, né? Por exemplo, o LinkedIn, né? Cara, quando a gente abriu o nosso LinkedIn e começou a colocar as coisas ali, cara, vários outros caras estavam tentando imitar a gente, começaram a assediar os nossos funcionários e também tentaram entender a nossa estrutura. Quando, na época, cara, eu nem sabia que existia isso, mas, pô, naquela ânsia de você, cara, aprender as coisas, saber como é que funciona e tal, descobri o tal do Customer Success. Nem sabia que existia essa porra aí. E aí descobri isso aí, falei, cara, pô, isso aí é um negócio que a gente precisa. Fui lá e a gente fez uma entrevista e contratamos uma Customer Success. Cara, não deu 2 meses, já vi que tinha uns loucos aí que também copiaram. Eu falei, cara, quer saber? Vai se fuder esse negócio do LinkedIn aí, tira tudo essa merda daí. Entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, hoje assim, a gente tem um cuidado muito grande de expor essas questões, porque a gente tem muitas coisas lá que a gente criou que são bem estratégicos. Né? Então a gente não traz muitas informações porque a gente sabe que a galera vem em cima, até como a nossa parte comercial também. Então a gente limita muito o que a gente expõe das nossas estratégias de trabalho. Porque rola um Ctrl-C, Ctrl-V, um copy-paste. Exatamente. Apesar de a gente saber que é o seguinte, né, cara? A nossa essência, por exemplo, né, a gente tem uma essência muito mais voltada para a parte de vendas. Né? Então a gente nunca vai fazer um CRM, que é uma coisa muito mais voltada para a parte de gestão. São formas de setup mental. As pessoas que estão ali, qual que é o setup mental? E o nosso setup mental, apesar de a gente trabalhar com software, a gente é muito mais assim voltado para a questão de venda mesmo.
E a gente vê que às vezes as pessoas querem copiar, né, o que a gente está fazendo, mas você vê assim, as pessoas que estão na frente ali não tem essa pegada. Os caras que não gostam nem de sair de trás da mesa. E não funciona assim. Então, uma das questões por que a gente deu certo, tracionou realmente, porque são bem pé no barro mesmo. Então a gente sai, tá? Até o João e o Dago também, né, que são... O Dago hoje ele faz a parte de gestão, né, design, administração da empresa. O João faz a parte de tecnologia, desenvolvimento. Então, mesmo eles saem a campo para coletar informação, para saber como é que está as coisas. Então, é uma forma muito diferente, né, de se trabalhar. Não somos uma empresa de tecnologia que a gente está todo mundo trancado aqui, fazendo só inside sales e esperando a coisa acontecer. DWV é sigla com inicial do nome dos 3 sócios. Isso. O D é do Dago, Tá. Dagoberto Fagundes. O W é o meu, Westphal. e o V é do João Varela. João Varela. É isso aí. Você acredita que o sucesso do DWV, até onde foi atingido, e claro que tudo que vai ser conquistado daqui para frente, vem dessa complementariedade de habilidades de cada um de vocês? E o quanto você atribui o resultado atingido até agora e o que será atingido por essa questão? Cara, assim, ó, eu não tenho dúvida, tá? Eu não tenho dúvida, porque é nítido, assim, as fases, né? Vou falar da minha fase desde o início. Então, assim, por eu já ser, na época, ali, uma pessoa relativamente bem relacionada, né? Aprendi a trabalhar com design, né? Estudei um pouco de marketing e tal. Então, era relativamente fácil eu vender aquilo que eu fazia, porque eu vendia uma ideia para o cara. Então, eu construía uma ideia na cabeça dele ali, então eu conseguia vender. E isso também foi legal para o aplicativo. O aplicativo, no início, ele era só uma ideia. E mesmo em novos mercados, né, que a gente está abrindo, ainda é uma ideia. Então, eu ainda continuo vendendo uma ideia, né? Mas, quando eu trabalhava ali sozinho, então eu vendia uma ideia para o cara, voltava e falei, cara, agora como é que eu faço para fazer isso aí funcionar? Né? E eu lá e fazia. Então, Primeiro vende, depois faz, né? Exatamente. Beleza. Então a minha capacidade de vender o projeto era muito maior do que a minha capacidade de executar ele, né? Apesar de que eu entregava coisas satisfatórias, assim, né? Mas não no nível que eu gostaria. Quando entrou o João na parte da tecnologia, então, cara, ele deu um boost muito grande até para mim, assim, do entendimento do que está acontecendo no mundo. Então, ele agregou essa parte de tecnologia, já foi um crescimento muito grande. Só que a grande virada mesmo quando veio o terceiro complementar, que foi o Dagoberto. Porque eu e o João somos muito desorganizados. E o Dagoberto ele veio para organizar a bagunça. Entendeu? Então, além das skills, obviamente, da parte de design, que ele tem, que são fantásticas, mas ele veio para... O próprio design thinking. Exatamente. Então, ele veio e organizou a parada. Então, o cara, ele até fala, né, que a questão do design é uma questão de organização, né? Então, ele veio e fez um design na empresa, ele organizou ele organizou toda a coisa ali e preparou a gente para crescer. Então, hoje eu fico seguro de sair e fazer as coisas, né, de vender a ideia e saber que os dois lá garantem a qualidade da ideia. Dentro dos desafios que vocês passaram durante todo esse período, né, desde criação, desenvolvimento do modelo e do modelo de negócio e também do aplicativo para o momento que vocês estão vivendo hoje, o que você enxerga que são os desafios ou talvez as razões que levam as pessoas que iniciam uma startup ou uma empresa de tecnologia, como vocês, né, falou que não se vê como uma startup, mas a que você atribui o fracasso da maior parte dessas empresas, porque nós sabemos que é uma maior parte que tem fracasso e uma menor parte que tem sucesso. O que você enxerga, estando de dentro assim, de alguém que, cara, já passei por vários desafios, várias situações, né? Tem a questão dos sócios, tem a questão da gestão, tem a questão do dinheiro, tem vários desafios aí que você comentou hoje para nós, mas o que tu acha que é o principal fator que leva essas empresas de tecnologia ao fracasso? Cara, é que tudo depende da fase, né? Então, você tem várias camadas aí. Então, hoje os nossos desafios são diferentes dos desafios daqui. Então, que a gente já superou, já ficou... Quase morreu do coração já em alguns momentos. Hoje não morro mais, porque a gente vai se preparando, né, para essas coisas. Então, eu acho que de começo, né, das principais coisas... Tem uma frase que diz assim, que se eu não me engano, acho que é o wishful thinking, que é o pensamento desejoso. Então, muitas pessoas que trabalham em tecnologia, eles têm muito esse pensamento desejoso, que é o quê? Eu acreditar tão piamente naquilo que eu acho que é bom, mas sem ter um confronto com a realidade, sem eu saber se aquilo, de fato, é realmente bom. Então, os caras vão lá, investem um monte e tal, criam um negócio, vai, apresenta, cara, pô, é uma merda, não funciona, pronto.
morreu já ali. Então, esse é um ponto, né, que já é parte de start aí. A outra questão, cara, eu acho que mata muito, né, muitas empresas aí, é não conseguir identificar o seu ICP. É outra coisa muito importante, cara. Isso não só tecnologia em todos, né, até a parte imobiliária também. Se você não souber, por exemplo, perguntar para o corretor qual que é o teu cliente ideal, é o que tem dinheiro. Todo mundo vai responder isso, né? É o que tem dinheiro, mas não é, na verdade, assim. Você não consegue se conectar com todas as pessoas que têm dinheiro. Então você consegue se conectar com algumas, né? Outras não. Então você tem que entender qual que é o teu nicho, né, de entrada ali. Então isso é uma outra coisa. Inclusive o ICP, quando a gente fala de empresa de tecnologia, quando o cara erra a mão nisso, ele destrói totalmente a empresa. Por quê? Você vai visitar o cliente errado, aí o cara não vai dar valor para aquilo que você tem. No desespero para fechar, tu baixa o teu preço e o cara ainda às vezes pede para tu criar função nova que vai ser bom só para ele. Então aí tu já desandou toda a maionese. Então essa foi uma preocupação desde o início. Isso é uma coisa até que o Dago batia bastante. Falava, não, cara, a gente tem que vender pelo que a gente está pedindo e tem que encontrar o cara que paga. E isso foi uma coisa que a gente seguiu firme. O cara, não sei o que, tá desconto. Não, a gente não tem por desconto. Aí a gente começou a criar estratégias para contornar isso daí, né? Então, assim, o cara vinha com essa questão do desconto, eu dava um favorecimento para ele de outra forma e tal. Então, a gente tinha moedas, a gente tinha moedas de troca que dava valor para o cara, mas não abatia para a nossa parte financeira. Então, assim, a gente sempre teve uma estratégia muito firme nessa questão de preço. Uma dessas coisas nas empresas de tecnologia do Brasil que eles erram muito nisso. Erram no ICP, visitam gente que não tem nada a ver e destrói totalmente. Para quem está aí nos assistindo não sabe o que é ICP, explica o pessoal aqui, por favor. Cara, perfil do cliente ideal. É isso aí. O cliente ideal para você. E eu acho que depois de um tempo, cara, assim, quando a empresa ela se desenvolve, né, cria um corpo tal, que as coisas realmente estão estruturadas assim e tudo mais, eu acho que até o principal ponto de problema acaba se tornando os próprios sócios, né? Então a gente tem que aprender a lidar com não que é um problema, na verdade. Mas pode ser, né? A questão é o seguinte, porque chega num momento, cara, que assim, todo mundo tem muita coisa para fazer. Todo mundo às vezes anda até estressado, né? Então, e a gente precisa se entender e entender as pessoas que estão do nosso lado. Entender que aquelas pessoas ali são pessoas que estão batalhando com a gente, estão trabalhando com a gente. Então, assim, cara, e mentes geniais são geniosas. Não tem jeito. Então a gente tem que aprender a trabalhar com essas mentes, saber como funciona a coisa. Então, e a gente faz muito esse trabalho, cada um dos três, assim, para a gente saber entender o outro, né? Que eles possam me entender, que eu possa entender a eles. Porque chega num momento que, assim, cara, o que vai destruir a empresa não é mais o mercado, não é mais dinheiro, não é mais... É simplesmente, às vezes, a desconexão das pessoas que estão ali. Não é mais o que tem fora, mas pode ser o que tem dentro. Tem até como é que é o nome daquele psiquiatra famoso aí, o Augusto Cury. Gosto bastante do cara. E ele fala o seguinte, cara, assim, só que ele fala isso em relação ao relacionamento, né? Mas também se aplica para amizade, sociedade e tudo mais. Que você passa a se desconectar da pessoa quando você deixa de admirar ela. Quando você deixa de admirar aquela pessoa, você começa a se afastar. Sem querer, você já se afastou, porque você deixou de ver algo bonito nela, uma coisa legal, e aí isso te destrutura, né? Você começa a se dissolver. Então, eu procuro exercitar muito isso, tipo assim, de sempre ver como são essas pessoas que eles estão fazendo de legal e tal. E isso nutrir, né, essa admiração pelas pessoas que estão trabalhando contigo, isso que faz a diferença. A gente tinha comentado sobre as habilidades, então além da soma de habilidades, existe essa questão do relacionamento, né, entre os sócios como um ponto importante aí para o desenvolvimento e crescimento da empresa. Que assim, quando tá no começo do negócio que todo mundo precisa pagar as contas, né, cara? Então, assim, o pessoal... Se suporta. Não tem jeito, tem que ir para frente. Exato, só tem essa opção, entendeu? Então, mas chega no momento que assim, não que as pessoas começam a aparecer, mas é que assim, existe um crescimento, uma maturidade, né? Onde você começa a se entender melhor o teu posicionamento, aonde começa a questão de um e começa do outro, você respeitar os espaços, né? Então isso tudo é uma questão de respeito. Então você tem que aprender a respeitar isso, essas coisas para a saúde, né? Porque assim, ganhar mercado, cara, para mim é ganhar pessoas. Vamos falar de mercado, né?
O mercado não é tijolo, o mercado são pessoas. Se você não souber ganhar pessoas, você não ganha mercado. Né? E se você também não souber ganhar as pessoas, você não mantém o teu negócio. Então, tudo é baseado em pessoa, no fim das contas. Sim. E já que a gente está falando de desafio e comentasse ali ao longo da nossa conversa que vocês têm no planejamento estratégico do ano que vem dobrar, e aí eu entendo que é dobrar em clientes, isso, que também deve ser proporcional ao faturamento. Eu te pergunto, qual é o principal desafio para dobrar? Cara, assim, a gente tem a cada ano a gente tem dobrado, né, o nosso crescimento. E hoje, cara, assim, a gente tem esse desafio de criar um novo formato de canal de aquisição de clientes. Né, que a gente está, inclusive, estou testando, aí tem umas 2 semanas que eu já estou testando. Né, hoje a gente é muito baseado em field sales, mas eu estou testando um novo formato que vai possibilitar que a gente possa alavancar mais. Só que vai ser uma coisa híbrida, né, que eu também não vi em outro lugar aí. Então é uma coisa que eu estou testando, né, e a gente conta com isso para atingir essa meta aí de dobrar. Claro que também envolve a abertura de novos mercados também, né, porque daí se traciona em outros lugares e tal. Então, que a gente está procurando entrar aí, né. Até eu ia falar a palavra prospecção, né. Eu acho engraçado uma coisa no mercado de vendas, né, na parte de venda, na área de vendas. Eu sempre ouvi a palavra prospecção e as pessoas falavam prospectar. Vou prospectar, eu vou ligar para o cliente, né, eu vou falar com o cliente e tal. E aí eu parei para ver o significado, né, da palavra prospecção. Eu fui lá no dicionário e vi ali. E ela quer dizer algo relativo a você ser superior, né, ser mais, ser destaque, né, superar aquilo. E isso foi uma coisa que abriu minha cabeça, porque, cara, prospecção, no fim das contas, ela é algo muito maior. Porque não é você ligando para o cliente que você vai prospectar a tua empresa. Então, é uma série de outras coisas que envolvem, né, de você realmente fazer o ato da prospecção. Fazer com que você seja mais relevante que os outros. Né? Não é ligando. Porque ligar é um contato, né, uma oferta de venda. Mas a prospecção de se tornar mais relevante que os outros, ele tem uma outra conotação. Ele faz você entender a coisa de outra forma. Então, é com isso que a gente conta para dobrar, né, fazer esse trabalho de prospecção aí de outra forma. Faz sentido. Então, o principal desafio é tornar a máquina de vendas, aprimorar a máquina de vendas para crescer mais rápido. Isso aí. E aí, para eu entender um pouco da estrutura Itapema, que é a praça onde vocês nasceram, hoje ainda é a praça com o maior número de clientes? Cara, Itapema, até porque ali uma cidade, eu acho que deve ter o quê? Hoje 50, 60, deve ter 60 mil moradores ali. Na época, cara, que a gente começou em Itapema, ali, isso eu estou falando há 2, 3 anos atrás, tinha 350 consultoras. Uma cidade desse tamanho. Uma cidade que tem muita construtora e imobiliárias por metro quadrado. Né? Cara, é muito... Até eu costumo falar lá, né, cara, que em Itapema, assim, você ou será corretor. Né? Não tem jeito, cara. Eu tinha dados que informavam que em Itapema tinham aproximadamente 3 mil corretores. Em uma esquina só, né? E mesmo numa praça que nem essa, Diogo, tem bastante a crescer ainda, não fazendo novos produtos, porque aí, lógico, mas eu quero entender dentro do produto que vocês hoje vendem. Ainda tem espaço para crescer? Tem. Sempre tem, né? Até, por exemplo, essa semana vieram 2 consultoras que já há muito tempo já que a gente fala com eles, que uma delas é a CNA e outra é a Zimmermann. Né? Então, isso para nós é um sinal bem interessante, porque foram empresas que elas seguiam um outro formato de trabalho, né, comercial, e que não quiseram aderir, né, ao aplicativo. Né? Isso, cara, 4 anos depois, eles vieram. Então, por quê? Quer dizer que a gente realmente se tornou relevante ali no mercado, porque foram clientes que tinham uma forma já que eles faziam e viram a importância, não que de repente eles não utilizem ainda, né, os canais que eles têm, mas eles viram hoje o nosso potencial, a nossa força, né, e hoje estão no aplicativo aí. Em quantas cidades vocês estão? Putz, cara, agora tu me pegasse. Aproximadamente. Cara, acho que umas 80, 90 cidades, acho. Em quantos estados? Cara, estados a gente tem... Se a gente for contar que a gente tem imóveis, cara, eu acho que... Acho que só no Acre não tem, porque...
Cara, assim, eu acho que na parte ali do Centro-Oeste... Bom, lembrando que ano passado você já me fez ir para Goiânia, né? Já. Foi muito Diogão me convida para ir para Goiânia palestrar. Guilherme, vem cá. Vamos fazer um evento do DWV aqui, chamar corretores aí para conhecer o aplicativo. Você faz um conteúdo, você faz uma palestra transmitindo conteúdo aí sobre vendas, a gente apresenta o aplicativo e mandamos bala. Fomos lá, fizemos 2 palestras no mesmo dia. Sem tirar. E uma atrás da outra. Esse é o objetivo do evento, Diogo? É buscar corretores, que é um dos teus clientes? É um deles, né? O evento ele ajuda muito nessa... Para você, o evento, na verdade, assim, o evento ele é uma demonstração de força, né? Não necessariamente você traz clientes, mas você mostra força. Principalmente para uma empresa que trabalha no digital, realizar algo offline grande mostra uma força grande, né? Porque existe todo um desempenho ali e tudo mais. E até o lance do Guilherme que ele falou ali, né, cara? Então, assim, é engraçado porque a gente vê o quanto que realmente a questão da atração, né? Como tá falando, do investimento de vida, né? Então, o cara saiu daqui, pegou o avião, tudo do bolso dele, né? Foi lá, pegou hotel, né? Se disponibilizou. Cara, isso foi assim, na semana, eu liguei, Guilherme, vou fazer uma palestra aqui. Vamos, qual mês? Eu falei, não, cara, essa semana, agora? Não, pessoal de Goiânia, vou aqui me retratar, porque quando eu falei assim, tive que ir para Goiânia, não é porque eu não gostaria de ir para Goiânia ou conhecer o Goiânia. Pelo contrário, o mercado imobiliário de Goiânia é fantástico, tem grandes construtoras, grandes imobiliárias e acaba sendo até uma referência para o mercado, para o cenário nacional. Então, Goiânia é um grande mercado e uma cidade que com certeza foi um prazer imenso conhecer. Mas eu digo, tive que ir a Goiânia porque eu moro em Balneário Camboriú e fui informado uma semana antes do tal do evento, pelo Diogo, né? O problema de intimidade é isso. Tu dá vida pro cara, o cara se abusa, né? E aí, é claro, uma viagem de Balneário Camboriú para Goiânia, você sai de Balneário Camboriú, você vai até São Paulo, de São Paulo você pega para Goiânia, e aí eu perdi conexão, tive que ficar 9 horas no aeroporto esperando, e aí vai para Goiânia, e depois na volta foi a mesma coisa, eu perdi conexão, fiquei 12 horas no aeroporto esperando. Claro que a gente faz, o que a gente não faz pelo amigo, né? Inclusive paguei as passagens aérea, lembrei agora, eu acho que eu vou cobrar, falando nisso, eu não tinha pensado nisso, eu deveria ter cobrado, não cobrei. O dívida já caducou. Não cobrei cachê, não cobrei passagem, hotel, nada, fui lá só pela amizade, né? Ainda bem que tu comprou um imóvel comigo depois para compensar, né, cara? Então, era isso que eu ia chegar, cara, porque assim como eu estava falando, a questão da doação de vida, né? Então, isso marca as pessoas. E assim, ó, o mais importante é você fazer essas coisas sem esperar receber nada em troca. Claro. Isso é muito importante, cara. Isso é uma coisa que eu sempre procuro fazer também. E a gente vê que o retorno acontece. Às vezes, se não vem exatamente da pessoa que você se doa, ela vem de outra forma. Uhum. Então, isso daí que o Guilherme fez foi uma coisa assim que marcou bastante para mim ali. Até na época que a gente comprou, né, o apartamento ali, eu e minha esposa, a gente comprou com ele. Então, para mim, foi uma felicidade de ter comprado com ele, né? E, cara, assim, e ele foi matador, tá? Tu imagina que a gente estava há 2 anos já procurando imóvel. Há 2 anos, cara. Pô, eu tenho acesso a um monte de imóvel, né? Então, eu dou uma olhada. Vejo todos os imóveis do mercado, cara, praticamente. Tem acesso a tudo. Aí que tu vê, cara, eu até falei para minha esposa, falei, cara, aí realmente o trabalho do corretor fez valer. Porque... fui lá, tomei um café com ele e falei assim, cara, eu tenho uma proposta assim que não é uma proposta... Não era ruim, mas também não era boa, né? Era mais ou menos assim. E daí falei pra ele, tomando café dele, cara, eu acho que tem um produto pra ti. A gente pegou o carro, fui ali, que é aqui perto, né? Aqui perto do Passeio São Miguel aqui. Cara, a gente chegou no local, falei, cara, porra, localização que a gente queria, num preço que dava pra gente encarar. E ele falou, cara, é isso aqui, não baixa R$1. Cara, ele... acho que foi a venda mais rápida que ele fez na vida ali. Cara, foi um café, o trânsito até o local, e falei, é isso aqui, manda a proposta, vamos fechar. E foi um imóvel só, e em um dia estava resolvido o negócio. Cara, e foi assim, foi muito certeiro, assim, ó, foi muito... assim, sniper. Nossa, totalmente. E foi um sonho que a gente realizou, que era morar ali, aqui na Barra Sul, né? Com as vagas de garagem que a gente precisava, com tudo. Cara, foi assim, na medida, assim, top. Pra ver que, cara, às vezes existe um medo da população, existe um medo, muitas vezes, da indústria, existe um medo de algum nicho específico, e a gente pode trazer vários exemplos, né, de que quando foram lançados Uber, Spotify, estou assistindo agora a série, inclusive,
quando foram lançados esses aplicativos, essas empresas de tecnologia, houve um medo. Tanto da parte, às vezes, do consumidor, por ser um produto novo, por não conhecer, por não ter certeza da credibilidade, né, da certificação, da indústria ou do nicho, que acaba, talvez, inicialmente se sentindo prejudicado ou pensa que vai ser prejudicado pela tecnologia, talvez, substituir o seu produto ou serviço. Mas, como nesse caso, né, o DWV que fornece acesso de informação para todas as imobiliárias corretores, e inicialmente as imobiliárias tinham medo que ia perder os corretores. Não perderam. Principalmente os bons corretores, que estavam lá performando, ganhando dinheiro deles, fazendo negócio, e as imobiliárias continuam fazendo questão que os corretores se mantenham lá. Então, e os corretores fazem questão de continuar na imobiliária, que fornece estrutura, fornece gestão, fornece clientes, e aí eles podem continuar fazendo o trabalho deles, que é fazer o serviço de corretagem, fazer a venda de imóvel. Porque é completamente diferente você ser corretor e você se tornar autônomo, que você se torna uma empresa. E nem todo mundo está preparado para isso, e tem tempo para isso, tem disposição para isso, né? E aí a gente vê que quando isso se valida na prática, a gente vê que, cara, não. A tecnologia ela acaba não substituindo, mas complementando, servindo de ferramenta para quem sabe usar essa ferramenta, obviamente, ao seu favor. Então vejo que o DW é mais um exemplo de uma tecnologia que vem a servir como uma ferramenta para o profissional que faz um bom trabalho. E aí aquele que não faz um bom trabalho, talvez ele use como justificativa a tecnologia que veio a agregar para os corretores que performam, né, para os profissionais que performam. Mas nada mais é do que uma justificativa de quem não deu certo, né? Sim, cara, você pega, por exemplo, pega um cara um piloto de avião de carreira aí, de, sei lá, 30, 40 anos atrás, né? E traz ele para o mundo atual. Tu acha que ele vai conseguir pilotar alguma aeronave dessas modernas aí, tudo? Não vai. Então, assim, o que está errado? É a tecnologia? Não. É a adesão do profissional à tecnologia. Então, a tecnologia ela vem para vestir o profissional, vem para trazer solução para a vida dele. O que vai acontecer realmente vai tirar profissionais do mercado, mas vai tirar por incapacidade deles, de não se adaptar às coisas novas, de tecnologias, coisas que favorecem ele. O cara vai ficando para trás, é uma seleção natural, a coisa vai acontecendo. Quem não se adapta a isso vai ficando para trás. Meio darwinista ainda. É isso aí, a adaptabilidade é uma das principais skills dos profissionais para se manterem atualizados, né? Exato. Vou aproveitar o gancho, já que a gente está nesse papo todo, para a gente abrir o papo de cobertura. Opa! Vamos... Nesse momento, Diogo, a gente conhece um pouco mais do nosso convidado. Uhum. Então, vamos contar. Agora vamos a gente começa o papo íntimo. Chegamos na cobertura. Ainda bem que eu vim de sunga. Chegamos na cobertura, Diogão. Guilherme gosta. Ai, cara, coisa mais feia. Beach tênis de sunga. Tênis de sunga. Amigo. Não é pra todo mundo. Não é mesmo. Tem que ver a marca atrás, né? Se ela é assim ou se ela é assim. Né? Exato. Só piora esse papo aqui. Então, Diogo, conta pra nós, cara, da tua origem, formação, nos conta um pouco do Diogo, do que tu gosta, quais são teus hobbies, o que tu tá estudando, quais podcasts tu escuta, livros que tu lê. Conta um pouco aí do Diogo. Legal, cara. Assim, eu sou do interior do Paraná, de Guarapuava, né, terra pé roxo, e vim morar pra cá. Meus pais, né, vieram pra cá pra ter uma qualidade de vida, né? A gente sempre passou muita dificuldade, assim. Eu lembro que quando eu era moleque, assim, por exemplo, eu queria, por exemplo, assistir desenho, né? Eu ia numa loja de departamento, aí tinha a televisão ligada, eu ficava assistindo ali, no mudo, né? Então eu via Thundercats ali, né, e tal coisa, mas eu ficava vendo ali sem ter até o áudio. E quando eu era guri, sempre fui muito curioso, assim, né? Então, assim, minha diversão era, por exemplo, eu ia no lugar que tinha escada rolante e ficava subindo e descendo quase o dia inteiro, porque eu achava legal aquilo, a coisa funcionando. Tipo, essa questão meio... Pra mim, aquilo era baita tecnológico, né? Entrar em um elevador, apertar no botão, subir, apertar, descer, e eu ficava ali, né? Então, e eu sempre fui muito imaginativo também. Nessas mesmas lojas, eu ia, por exemplo, na seção de brinquedo ali, eu pegava a embalagem e ficava lendo tudo. Cada frase, eu lia tudo, virava a caixa inteira e ficava lendo e tal. Então, assim... E música também, né? Então, assim, o pessoal às vezes falava de música, que estava acontecendo, como também eu não tinha rádio nem nada, assim. Então, eu ia... Na época, tinha aquelas lojinhas de CD, né? Não sei se vocês lembram. Tinha as lojinhas de CD. Então, eu ia lá e ficava ouvindo as músicas, botava ali. Então, aquilo ali, eu ia absorvendo o mundo.
eu ia entendendo as coisas, né? Então eu vim, né, praticamente que um bicho do mato do Paraná para cá, cara. Eu tenho esse trabalho até hoje que eu faço, né, comigo mesmo, de comunicação, né, de falar. Agora esse negócio de palestra para mim foi um desafio do cacete, de subir no palco, microfone. Cara, eu quase infarto quando eu faço isso, mas são desafios que a gente tem que superar. E aí quando a gente veio para cá, né, a gente começou meu primeiro trabalho que foi como servente de pedreiro, né, e eu sempre procurei fazer as coisas muito bem feitas assim, né? Então até eu lembro o cara que me contratou ali, eu estava cavando uma fossa para ele, cara, pensa numa fossa, cara. Parecia que eu ia achar um chinês ali e não terminava nunca mais aquele negócio. Cara, e assim, eu comecei a cavar do zero, picaretinha, enxada, não tinha máquina assim, era na pá mesmo aí. Cara, eu já tenho 1,80 m, eu já estava totalmente coberto e lá ainda dá-lhe fossa. E toda vez que o cara ia lá, ele olhava para mim, pá, tava trabalhando, e ele veio um dia e trouxe ali uma coquinha, os negócios para mim, e falou, cara, pô, tu trabalha certinho, né? Eu falei assim, tipo, como assim? Eu falei assim, não, pô, tu faz as coisas tudo certo aí e tal. Hoje eu entendo, na época eu não entendia. Porque, tipo assim, ele quis dizer, cara, pô, os caras estão meio mandrião aí, né? O cara sai... Mandrião? Explica pra nós, Diogo. Todas umas expressões aí que a gente precisa ter aquela SAP contigo. Pô, cara, mandrião é o cara assim que né, o patrão saiu fora, o cara já dá aquele relax, né? Malandrão. Aquele cara meio... Então, e aí, assim, e eu sempre procurei ser o melhor que eu posso naquilo que eu faço. Né? Então, depois fui trabalhar no McDonald's, né? Então, cara, eu olhava assim, eu sempre olhei o seguinte, onde eu vou trabalhar, qual que é o grau máximo que eu chego na empresa? E eu quero chegar o mais rápido possível. Então, eu entrei e não, já quero ser treinador, quero ser gerente, quero não sei o que, E foi indo. Sempre quando eu via que não tinha mais possibilidade de crescer, eu saía. Né? Depois fui trabalhar com logística. Teve uma época que eu queria muito fazer faculdade, só que não tinha grana. E daí eu trabalhava no Angelone na época, né? Ali no centro de logística do Angelone. E eu não tinha dinheiro. Mas daí, cara, falei, cara, vou juntar um troquinho aqui, porque o Angelone paga pouco pra caralho, né? E daí peguei uma... Ficou público isso, cara. Foda-se. Eles que aumentam o salário dos caras. E daí, cara, peguei assim um troco que eu tinha e falei o seguinte, cara, vou pagar a mensalidade de entrada e mais uma... Não, era a entrada no curso e mais uma mensalidade que eu tinha ali. E fui lá, me inscrevi na Avantes ali, fui e dei. Comecei a fazer ali aquele curso famoso, né? Que aquele que não sabe o que faz, que é administração, né? Normalmente... É o curso de administração. Normalmente me ferra nessa daí. Mas tá bem. Tem cara que leva a sério, né? Tem cara que leva a sério. Mas a maioria não é assim, não. Não, é verdade. E aí fui lá, entrei na administração, porque, administrar, né? Vamos administrar alguma coisa aí. Eu tô vendo quantos processos a gente vai receber por causa desse episódio já. Eu tô só contando aqui. Já não tem uns 3 aqui. Beleza. Cara, e aí o lance foi o seguinte, quando eu entrei na faculdade ali, realmente eu fui dispensado do trabalho e tal, tudo. Não era na Avantes, minto, era no Boticário que eu trabalhava. Eu fui despedido do Boticário, cara, porque eu vendia bem, tu acredita? Como assim? Como é que é? Quem é vendido? Quem é demitido porque vende Cara, bem? Exatamente, cara, do Boticário de Itapema, porque tinha as meninas da loja que vendiam na loja e a guria me contratou lá para eu pegar um carro dela e ir vender nos colégios. E eu ia nos colégios, na verdade nem vendia, né? Eu ia lá, abria ali, né, o negócio, colocava ali em cima ali e tal. Né, moreno alto, né, aquele ali todo, né? Vinha as professoras tudo conversar, né, e tal. Já levava um perfuminho, negócio e tal. Ajudava, né, cara? Só que eu não convencia porra nenhuma, não tava nem vendendo. Eu ficava ali só... batendo papo. Fazer o que eu gosto de fazer, conversando. Tá, quanto que é esse aqui? Esse aqui é tanto, tá? Vou levar 2, vou levar esse aqui e tal. E aí, cara, eu comecei a vender mais que as gurias das lojas que ficavam lá, não, porque tem esse técnica de venda e o caralho e tal. E eu, não fazia nada ali, né? Só ia lá. E aí o pessoal começou a ver que eu tava ganhando o dobro, às vezes até mais que as gurias da loja. E aí começou a rolar meio que um ciúminho, assim, né? Daí me cortaram por causa disso daí. E daí eu fiquei sem grana até pro negócio da faculdade. Daí eu tinha um troquinho que eu dei de entrar na faculdade. Daí bem na época, assim, aí que é o legal que, assim, eu sempre procurei estar preparado para a oportunidade. Então, eu nunca fui muito de pegar assim, vou pegar um livro e vou ler esse livro todo. Mas eu sempre gostei muito de artigo, na época, por exemplo, o Max Gehring, gostava muito de ler as coisas dele. Então, eu sempre fui um cara, por exemplo, o livro do Walter Longo, né?
a respeito do Nexo, esqueci o nome agora do livro, já faz um tempo já que eu li, mas que ele fala muito sobre você ser nexialista, né? De você procurar aquele tipo de conhecimento que você precisa para agora. Porque senão, às vezes, você é um poço de conhecimento, mas você não vai usar 10% daquilo tudo. Você é um monte de coisa, mas não... Então, eu fui muito nessa linha, assim, né? De procurar pegar o suficiente para aquilo que eu preciso. E eu via várias coisas, né? Então, e aí, depois que eu entrei na faculdade, aí eu não tinha mais dinheiro para a segunda mensalidade. Bem na época, saiu ali um concurso do ProUni dentro da faculdade. E aí, com a possibilidade de ganhar bolsa de 100%. Só que só tinha ali, eu acho que uma vaga, 2. Falei, vamos tentar esse negócio aí. Cara, fiz a prova e gabaritei. Tirei 10 na prova. Tirei nota máxima. Quando vieram falar para mim, que eu nem acreditei, cara. Tipo assim, como assim? Gabaritei, ganhei ali 100%, daí segui a faculdade e fiz. Então, para mim, assim, cara, para minha vida ela é muito estar preparado para as coisas. Sempre, assim. A gente, que no Enneagrama, ele é o tipo 6, né? Que é o cara que... assim, eu sou o cara que senta no restaurante, eu gosto de ficar virado para a porta. Porque eu penso assim, cara, se entrar um cara armado aqui, o que eu faço? Então, é o cara meio conspirador até um pouco, assim, né? Mas eu gosto de estar preparado para os desafios, né? Preparado para as coisas. Então, muito mental, fico pensando, se eu fizesse isso aqui e tal. Então, isso me ajudou muito na minha carreira, né? E claro, tive a graça de conhecer pessoas assim, super importantes, né, cara? Que é o João e o Dago. Sem eles, nada disso que teria acontecido. Né? Então... Casado ou Diogão? Casado. Não com eles, né? Bom, tranquilo. Também se fosse, a gente ia respeitar. Ainda bem que tu falou, porque senão você não fala, a Márcia ia pirar comigo, mas né? eu já lancei aqui pra tu poder fazer um agrado pra Márcia, tá? Fala, sou casado com a Márcia, beijo, amor. Márcia. Aproveita, igual o programa da Xuxa, assim, queria mandar um beijo pra minha mulher. Né? Ele chegou aqui, ele já escondeu o pendrive que disse que a Márcia ia ficar braba. Eu disse, pô, mandar. Vai se fuder, cara, tu vai me dedurar aqui. Entreguei. E, enfim, cara, assim, eu sempre procurei ser o melhor que eu posso em todas as coisas. Sempre desconfiei muito de mim mesmo. Eu acho que isso ajuda você a não ser um cara que descansa, né? Um dos clientes, os primeiros clientes que eu tive na agência, era um cara muito rico, tem uma empresa muito grande de Itapema. O cara realmente não precisaria mais estar fazendo nada, ele poderia só estar curtindo, ele sempre estava na empresa com as filhas dele ali e tal, tudo. Sempre fazendo coisa nova, e hoje ele tem muitas outras coisas aí. E na época eu já perguntei para ele, assim, falei, cara, assim, como que faz para ter esse sucesso todo e manter, né? E ele falou assim, cara, você sempre está disposto a aprender. Só que pareceu aquelas frasezinhas meio prontas, assim, né? Na época eu estava a fim de crescer, era jovem e tal, né, na correria, então o cara tá nessa... Então não fez sentido. Hoje para mim faz sentido, porque com 41 anos, cara, às vezes tu não tem mais saco para aprender. Tu não tem mais assim, acho que já fiz tanta coisa, já sei muita coisa, e aí que realmente se torna um desafio. Dependendo do tempo que você está na tua vida, cara, você procurar aprender coisas novas, ver coisas novas, né? A gente está testando coisas novas ali para a parte comercial, tudo, então não é mais assim, tipo, às vezes tão... Né, com aquela energia que você tinha, mas você tem que estar disposto a fazer isso, você tem que gerar essa necessidade de continuar fazendo. Me identifico, anotei algumas coisas aqui, lifelong learning, né, o que está falando, que a gente passar a vida inteira disposto a aprender. Tem um quê de essencialismo aí também, quando tu mencionou ali do livro, a capacidade de focar e saber o que eu preciso agora para eu conseguir executar. Tem também a excelência, né, não é uma questão de perfeição, é uma questão de ser excelente o tempo inteiro naquilo que a gente faz. Então, me identifico contigo, Diogão, em várias coisas aí. E aí, Guilherme, mais alguma? Vamos lá, teus hobbies, cara, conta pra gente. Cara, eu já tive vários, cara. Inclusive, vou te falar uma coisa que assim, que me deu uma ideia muito bacana, assim. Antigamente, né, eu surfava, né, meus hobbies era surfar, academia e tocar, né? Eu tocava contrabaixo e guitarra numa banda. E olha só, cara, essa analogia. A gente ficava tocando ali, né, ensaiando, todo mundo junto no palco. Só que assim, tu tá tocando teu instrumento, né, tá todo mundo tocando junto. Óbvio que você tá ouvindo o que os outros estão fazendo, mas o teu foco tá ali. E aí, olha só, eu passei a sair, né, do meio da galera e ia lá na frente, pegava ali o contrabaixo, né, o fio, tal, esticava, e eu ficava prestando atenção daí no todo. E aí, por exemplo,
Às vezes algum instrumento estava alto demais, outro estava baixo demais, o posicionamento pessoal ali no palco, né? Às vezes até o jeito, um estava tocando de outro jeito, outro assim, visualmente também não ficava interessante. Então, cara, assim, eu trago isso até para minha lição hoje de como se trabalhar no mercado, porque a gente precisa ter sempre esse overview. Você não pode ser um cara tão focado numa coisa que você não enxerga aquilo que está, né, em volta de ti. Então, eu sempre procuro aprender, né, com as coisas também. Então, naquela época ali, meu hobby era aquele. Hoje é academia, né? Gosto bastante de boxe. Sempre gostei muito de luta desde moleque. Só que meu pai nunca me colocou porque ele falou assim, não, tu vai querer bater em todo mundo aí. E daí, mas eu sempre quis, né? Meu sonho sempre era... Sempre quis bater em todo mundo ou sempre quis fazer boxe? Cara, agora eu preciso pensar nessa resposta. Mas são duas coisas que eu queria ser quando eu era moleque, que era ir para a Academia dos Agulhas Negras, né? E a outra eu queria ser lutador. As duas coisas que eu sempre quis. Só foram duas coisas que meu pai não deixou eu fazer. Não me ajudou. E hoje, né, o concretismo das coisas, né? Gosto de boxe, né? Gosto muito. É uma coisa que desestressa, né, bastante. E treinar, né? Gosto bastante de treinar também. Então, meus esportes hoje são esses aí. Algo que você gostaria de contar para nós ou de responder, acaso não tenha sido perguntado? Cara, assim, vamos falar mais um pouquinho só da parte de mercado, que é uma frase que eu gosto muito e que ela diz assim, se numa mesa de pôquer, em poucos minutos você não souber quem é o pato da mesa, cuidado que o pato é você. Então, para mim, a vida ela é mais ou menos isso, porque essa frase ela fala sobre percepção. A coisa que eu mais procuro desenvolver na minha vida é a percepção. É perceber o ambiente, perceber as pessoas. Então, ter a parte sensorial aguçada, né, para perceber o que está acontecendo. Né? Porque o que essa frase quer dizer? Cara, se você, por exemplo, está ali no mercado trabalhando, você não consegue identificar quem é o bom, quem é o ruim, quem pode ser o teu adversário, o teu parceiro, se você não entende onde você está nessa escala, se existe a possibilidade de você subir ou se você vai cair. Né? Então, quer dizer, cara, que o pato da mesa é você, porque você não teve nem a capacidade de identificar essas coisas. Então, eu gosto muito de viver esse processo de identificação. Para mim, a coisa funciona meio assim, identificar, catalogar e tal. Estou aqui, identificar, catalogar. E aí eu consigo compreender o mundo e as pessoas dessa forma. Sensacional. Felipão, considerações finais aí, cara. Agradecer o Diogão, foi ótimo o papo, vários insights, com certeza que a galera vai conseguir aplicar. E é isso, Diogão. Maravilha. Feito aí. Pessoal, quero agradecer aqui a EGD Filmes, nossa coprodutora, está aqui com toda uma equipe, aparelhagem, tudo de primeira, top, importado, coisa linda. Guilherme Dorn no comando da picape aqui, fazendo um excelente trabalho. Como sempre, então, EGD Filmes, @EGD Filmes, quem quiser acompanhar, conhecer o trabalho deles, fazem um trabalho excepcional, já gravaram curso para nós, faz aqui toda a gravação, produção e edição do podcast, são sempre nossos parceiros aí, parceiro aqui do Rooftop Podcast, parceiro da Imóvel, parceiro do Corretor Alto Padrão, do Jogue no Hard, estamos sempre junto, Guilhermão, e a equipe toda aí, vocês são fera. Diogão. Fechou, mano, velho. É nóis. Valeu, obrigado pelo convite aí, foi um prazer trocar uma ideia aí. E galera, segue lá, né? Quem não segue a gente no Instagram, lá DWVapp, né? A gente sempre tem muita coisa bacana para compartilhar com vocês lá também. E onde é que as pessoas te encontram? Cara, não sei se a mulher deixa, pode compartilhar aí o Instagram, porque quem manda é a mulher. Vou ligar pra Márcia. Espera aí, Márcia. Que é uma pergunta meio esquisita, né, cara? As pessoas encontram e tal. Mas, cara, é só entrar no nosso Instagram lá. As pessoas hoje, tudo se concentra ali. Então, tem o contato da parte comercial, tem para baixar aplicativo, então tem Maravilha. Tudo lá. @DWVapp. Bom, se você gostou desse episódio, curte, compartilha com seus amigos, com seus parceiros de negócio, com sua família, com quem você acha que esse conteúdo vai agregar conhecimento, vai levar valor. Então compartilha aí, que isso ajuda o canal a crescer. Se você está no YouTube, segue o canal e clica no sininho aí para você receber sempre as nossas notificações, beleza? Se estiver no Spotify, clica no canal aí, segue o canal, que a gente também atualiza nos 2 streams. Para me encontrar no Instagram, segue lá, @GuiVolk, Gui de Guilherme, Volk, WOHLKE. Não era Vilk, Guilherme. A pronúncia Vilk. correta teria um trema no O e você falaria Velk, mas para facilitar a vida eu falei Volk. Mesmo assim ficou essa sopa de letrinha e, desculpa pessoal, sobrenome alemão é isso, é assim mesmo, não tem que fazer. E o Felipe você encontra no? @Felipe Soares.
é o único que não teve conversa fiada. Simples assim. Todo episódio eu tenho que participar desse deboche. O Guilherme sempre Volk, WH, E aí chega aqui o outro DWV, app, conta historinha e tal. Felipe Soares, acabou. É isso aí, segue ele. É isso aí. Muito massa, pessoal. Legal. Acompanhe também @imobiliária imóvel, que lá nós compartilhamos imóveis de alto padrão na região de Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema, que é o mercado que nós atuamos, sempre aberto também a parcerias de corretores de outras cidades, outras regiões que queiram nos procurar. Então, foi um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Obrigado, Diogão, por ter vindo, aceitado mais esse convite. Bom, você me fez andar de avião, ficar horas em voo, então não faz mais que tua obrigação. Cadê, meu amigo? Cara, obrigado por doar um tempo da tua vida a nós. Show. Sei que tu tá aqui por conhecer o nosso trabalho, mas principalmente está aqui pela nossa amizade, pela nossa longa parceria, e que continue sendo uma longa parceria. Tu é meu amigo, na verdade não tinha muita junto. coisa para fazer hoje à E tarde. também estava desocupado hoje, né? Não tinha nada para fazer, pensou assim, o que eu vou fazer? Vou dar um oi lá. E vou entregar aqui um presentinho para o Diogão, Olha! tá? Que a gente está ficando alto padrão agora. Ah, ó. Esse agora é o primeiro melhorou o episódio nível. que nós entregamos um presentinho. Então tá Que aqui agora um você tinha ganhado presentinho. uma água aqui, pô. Agora Isso, presentinho para você. Agora sim. Tá bom? Tem um presente da EGD também, peraí. Que legal. Aqui, que é um apoio. Aí, Ah, ó. eu queria aquela câmera ali, se eles me dessem ali. eu É, queria. querido, daí tem que. Só quando tu ficar bilionário. Daí Pô. a gente sobe o padrão dos Não presentes. tá longe. Caraca, A gente já mano. pensou assim, vamos dar uma bebida, e disse, não, a gente vai estimular erradamente. Então vamos trazer um presente pra tua mulher lá, um chocolatinho, um negocinho assim. Legal, cara. Tá? E aí um apoio de celular aqui, Olha a próxima aí, ó. live, próximo Obrigado. podcast já vem com um apoiozinho de celular aqui, ó. Fica igual eu e o Felipe. Não, é muito fera, viu? Equipamento da galera aqui. Top, né? Quando eu cheguei, eu falei, pô, senti a pressão, né? O negócio Tá, é. rapaziada A gente aí. não brinca em serviço, é excelência sempre, Diogão. Assim como você falou na live de hoje. Valeu, obrigado, Felipão. Valeu. Fechou, galera. Vamos até o próximo episódio. Valeu. Tamo junto. Fui.